E aí, meus antigos usuários de Clique Jogos, como vão? Passou na minha timeline esse joguinho, direto no navegador, e me deu vontade de falar de jogos web. Bom, a gente passa hoje na indústria de jogos um momento onde consoles, PC com jogos baixados e celulares é o que reina quando se fala de jogos. Então, geralmente os consoles ou PC vão ter um leque mais aberto, de jogos fotorrealistas, até jogos mais leves, e o celular pegou essa fatia mais arcade ou jogos mais simples, mais leves, para todo mundo se divertir com o que quiser jogar. Porém, aos mais novos, já entregando a idade, né? De um longínquo tempo, da virada do século, ou início desse século, começaram-se a ter mais computadores pessoais, internet, mesmo que discada algumas vezes, e isso abriu portas para joguinhos mais acessíveis e leves, não precisavam de uma boa internet para jogar no computador. Mais conhecido como os joguinhos Flash. Antes da gente chegar nesse jogo aqui, por que eu fico empolgado de ver mais jogos web aparecendo? Eu vou voltar um pouquinho no tempo e passar um pouco do que era aquela época. Bom, quando a gente fala de jogos digitais, a gente também tem que falar das tecnologias que estão disponíveis. Não só de onde a pessoa joga, mas como é que ele é feito. Porque isso também vai reger que tipo de jogo dá para fazer e também o que o público pode acessar. Se a gente navegar na história da internet e da tecnologia, lá na década de 90, trabalhar com HTML e JavaScript básico estava mais acessível para diferentes pessoas. Inclusive mais para entretenimento. E aí entram os jogos nessa cesta. Só que quando a gente conseguiu juntar no início do século, anos 2000, 2010 lá, surgimento do Flash, feito pela própria Adobe, quem diria defendendo a Adobe em algum momento, com mais de qualidade, mais sites, as pessoas conseguindo fazer mais coisas por conta própria e mais pessoas tendo acesso a computadores, mesmo que usados, começou a ter um estouro desse tipo de jogo na internet. Tinha lá o Miniclip, Clique Jogos, ou jogos, enfim, pesquisava jogos online ou jogos no navegador, jogos alguma coisa, e tinha sempre trocentos sites com, sei lá, 50, 100, 200 joguinhos de tudo que é coisa pra gente jogar. Quando a gente fala de Brasil, onde a gente tem menos acesso ainda, não só às tecnologias mais avançadas, naquela época chegavam atrasadas, mas como a maioria das pessoas não tinha condições de pagar, teve também uma época com o boom das LAN houses, a gente teve um estouro desse tipo de jogo por aqui, não só de traduzindo ou localizando jogos pra cá, mas como fazendo próprios jogos brasileiros aqui, muitas vezes até bom, você não tem um console pra jogar GTA, então joga essa versão que imita GTA muito mais porcamente aqui no navegador. Isso também cultivou um espaço no mercado de jogos brasileiro para essa vibe mais arcade, essa coisa que a gente gosta de jogar por aqui. Então tinha joguinhos de plataforma, muito Tower Defense, tudo que é simulador, às vezes com muito humor, muita ironia, coisas meio bizarras assim, e muita experimentação narrativa. Foi uma época que se surgiu muita coisa muito interessante num cenário independente, dá pra dizer assim. E aí eu falei do Flash, né? Então, o que acontece? O feijão com arroz de desenvolvimento para navegador, seja para site, seja para plataformas, ou seja para jogos, é HTML, JavaScript, CSS. Então, HTML a gente vai estar falando mais de a estrutura da página, a marcação dela, onde é que está o título, onde é que está o cabeçalho, o que é um menu, o que tem no rodapé, esse tipo de coisa, o que tem dentro daquela página. Quando a gente fala de CSS, a gente fala mais de estilo. Naquela época, talvez esteja falando uma grande bobagem, mas acho que não era tão usado. Às vezes a gente via vários sites com HTML cru, assim, como vinha a formatação das coisas, joga uma imagem, joga um texto maior, menor e assim vai. Mas tu quer estilizar um pouco mais, ter botões com cara de botão, um campo para digitar o teu e-mail, enfim, qualquer coisa do tipo, vai usar CSS de alguma forma. E para fazer interações, chamar funções, outras coisas do tipo, é JavaScript. Tem outras tecnologias hoje, essas próprias tecnologias têm outras vertentes, dá para dizer assim, para resumir muitos outros frameworks disso, mas papo para quem curte mais programação. Então, naquela época, o nível do HTML que existia não permitia esse tipo de interação de jogos, não permitia de uma forma fácil com essas tecnologias fazer animações ou colocar vídeos, colocar coisas visuais ou sonoras ali dentro. Então tu tinha que utilizar plugins ou extensões. E aí que entra o Flash. A Adobe fez um plugin que conseguia lidar com todo esse tipo de coisa. Foi usado para muitas outras coisas, mas aqui a gente quer falar dos jogos. Essa era a forma que conseguia injetar ali no HTML que a gente fosse jogar. Qual que é o problema disso? Lá pelos anos 2010 para frente, o auge dessa era de ouro aí dos jogos Flash, começou a ter algumas mudanças. As tecnologias mudaram, o HTML evoluiu muito, o JavaScript evoluiu muito, o CSS evoluiu muito, e a gente começou a conseguir fazer essas coisas diretamente pelas linguagens de programação. Ganharam algumas funções, ganharam algumas bibliotecas que já permitiam fazer isso sem precisar do Flash e outros plugins. Junto a isso, o Flash tinha vários problemas. Era muito suscetível à vulnerabilidade, muito ruim a performance, gastava muita bateria e tudo mais. Se é para ser jogos simples e acessíveis, talvez algumas coisas ficassem um pouco mais pesadas em computadores
computadores simples, ou com pouca internet. Então tinha esse meio termo, era quase como a gente aguentava o Flash, porque é o que nos fazia feliz naquela época. Mas depois não precisou mais. Junto com isso veio várias outras empresas começando a falar mal, com razão, óbvio, né? E a não dar suporte mais ao Flash. O próprio Steve Jobs pesou muito contra quando foi fazendo o iPhone, deixando claramente que não ia dar suporte, que não ia permitir que o Flash contaminasse, digamos assim, o ecossistema iOS. Então a coisa começou a minguar, a Adobe começou a não dar mais manutenção e chegou algum momento, 31 de dezembro de 2020, o último prego no caixão foi colocado. A Adobe falou que ia ser descontinuado nessa data, né? Na verdade, em 2017 eles falaram que iam descontinuar nessa data, em 2020. Viramos este século já sem Flash. A única forma que hoje dá para conseguir dar algum acesso a coisas que foram feitas nesse formato, alguns projetos que tentam fazer algum tipo de preservação, arquivar a nossa história da internet de alguma forma. Mas então não existiu mais. E esse tipo de jogo mais casual começou a migrar para o celular. Vai o Candy Crush, vai o Angry Birds, esse tipo de coisa começou a ir lá pro celular e morreu essa época da web. Antes de continuar nessa linha do tempo, vamos dar uma olhadinha no que tinha de jogos nessa época, só pra gente recordar, e os mais novos aí, saber o que a gente tava fuçando na internet por aí. Isso aqui eu nunca vi, Fireboy Water Girl. Era nessa vibe. Esse aqui eu nunca joguei, mas dá pra pegar o sentido da coisa. Jogo de pandemia, envelheceu bem esse, hein? Parece de luta, mas com personagens famosos. Tinha muito disso também, né? Como era meio terra sem lei naquela época, e os jogos eram acesse, jogue, se divirta, era bem comum ter coisas sem copyright nenhum. Pegava, botava o Sonic, botava o Mario, botava quem quisesse lá e é isso aí. Muito joguinho de boneco de palito, boneco simples desse jeito. Jogos de carro, muita coisa top-down assim também, ou de lado. Óbvio, pouca coisa 3D, né? Tinha 3D, era um uau. Ah, muito joguinho assim, de moto, carro com rampa. O boneco era todo mole, batia no chão, ele chacoalhava de um jeito que se fosse um humano mesmo, já era. Tinha os jogos do Cartoon também, é verdade. Muito joguei os joguinhos deles. Esse aqui eu não joguei. Cartoon pra mim era uma coisa meio VIP, assim, meio fora, porque em casa a gente tinha a antena comum na minha família. Então eu assistia os desenhos da Globo, do SBT, onde desce na TV aberta. Toda vez que eu via alguma coisa da Cartoon, pra mim soava como muito especial, muito diferente. E toda vez que eu tinha a chance de estar em algum outro lugar, desse pra assistir, eu curtia, assim. O Cartoon era muito mais minha vibe que os outros do canal fechado. Esse, nossa, eu joguei muito. Da Mansão Foster, esse aqui, cada um dos monstros lá tinha um joguinho específico. Tinha um que era de fazer cesta com as roupas na máquina de lavar. Esse eu não lembro o que era. Acho que ficar arremessando e não deixar a menininha pegar o bichinho. Ah, esse aqui também joguei demais. Podia ir trocando de personagem e tinha que ir passando pelos inimigos em plataforma, assim. Tinha que ficar catando algumas coisas que eu não lembro o que era. Era muito legal. Enfim, tinha um do Samurai Jack que era muito legal. Que ia nessa jornada pra se tornar um ninja. Deu pra pegar a vibe. Aí trazendo um pouquinho um código pra mostrar o que eu tava querendo dizer quando a gente fala de HTML, JavaScript e tudo mais. O que acontece? Aqui tem um joguinho que eu tô testando. Começando a rascunhar. A história já existe, já tem um roteiro, já tem os personagens, tem que polir ainda a escrita dele, tem que conseguir fazer algo jogável. Vai ser sobre um lenhador, fica spoiler aí, e ele tá cortando uma árvore, depois ao longo do jogo tu descobre por que ele quer tanto arrancar aquela árvore, mas eu tentei fazer o básico do loop de gameplay ali, que é ele pegar o machado na mão, começar a bater na árvore. E é isso o jogo. Dá pra ver, eu tô aqui em primeira pessoa, consigo me mover, tem basicamente um quadrado, eu não vou caminhar até lá, mas ele tem um tamanho infinito. Já tem iluminação, então tem sombra dos objetos, tem os dois principais objetos do jogo, que é o machado, posso pegar, e tem a árvore, que ele já bate, mas não tá a animação aqui dele batendo. Mas enfim, é mais para exemplificar na hora que eu for mostrar o código agora. Notem aqui, por exemplo, que o machadinho, ele é um quadrado, com depois um cilindro colado nele. E aqui também a árvore, ela é um cilindro, em cima tem uma esfera. E agora eu vou mostrar em código como é que isso funciona. Aqui tem o jogo, ou esse rascunho de jogo, óbvio, né? Como falei lá na frente, o HTML é mais para marcar a página, o que existe. Então, setando língua, visão dele, como é que o conteúdo fica dentro da tela, se ela for mais fechada, mais larga e tudo mais. O título dele, e tá as margens, o container do jogo. Então, aquele joguinho tá rodando dentro de um container que eu enfiei dentro desse HTML. E assim vai. Tem outras coisinhas aqui, as instruções que aparecem no canto direito da tela, tamanho da fonte, onde é que ela tá, qual a cor dela, a cidade e tudo mais. Então, não tem muita utilização agora, é mais as coisas na tela. Eu só quero que funcione nesse primeiro momento. E aqui tem o jogo, as funções acontecendo em JavaScript. Então, tem algumas coisas para rodar o jogo ali, as cenas sendo criadas, a posição da câmera, a renderização e tudo mais. Então, o jogador, onde é que ele começa, a velocidade dele. E aqui vão tendo várias outras coisas, mas o que eu mais queria mostrar é, por exemplo, isso aqui. A árvore é um bom exemplo. Então, vocês viram ali que a árvore é basicamente uma esfera verde em cima, com um cone marrom embaixo. Isso forma a minha árvore. E ela está formada da seguinte forma aqui no JavaScript. Eu crio um grupo chamado árvore, com essa biblioteca 3JS que chama. Depois eu crio duas peças separadas. Aqui eu estou fazendo o tronco da árvore, é basicamente um cilindro, com essa
essas dimensões, boto a posição, tudo mais, outras coisas dele. Depois eu faço aquela copa da árvore ali em verde. E aqui ela é uma esfera, que eu usei um cilindro, aqui eu usei uma esfera dessa biblioteca TJS. E aí eu boto depois as dimensões, tudo mais. Depois de fazer as duas coisas separadas, eu adiciono elas daquele grupo de árvore que eu criei no início. Depois eu adiciono o grupo da árvore dentro dessa cena. E aí depois eu começo a coletar as informações de o que o lenhador está fazendo naquela árvore através dessa coleta de dados aqui. O resumo é, isso também é uma forma legal de fazer, porque assim eu consigo, por exemplo, adicionar nessa árvore maçãs, ou qualquer outra coisa dentro da árvore, do grupo da árvore, que eu não vou precisar mexer no resto do código, porque o jogo está chamando a árvore. Tudo que tiver dentro da árvore ele vai chamar. Então fica mais limpo o código, mais fácil de mexer. E tudo isso foi sendo adicionado depois de 2010, conforme a gente foi adicionando essas coisas dentro do JavaScript, dentro do HTML. Então não precisa mais do Flash para fazer as coisas. Esse é mais só um exemplinho de algo que, por exemplo, o plugin do Flash ia ter que fazer pela pessoa que está fazendo o jogo para ele poder rodar no navegador. Antes da gente jogar o jogo Messenger, foi que nos trouxe até aqui um pouquinho do porquê que eu tô empolgado de ter esse e vários outros jogos para navegador que estão acontecendo. Vários fazendo com essa biblioteca, Ultra.js. Tem outras formas, mas essa é uma das bibliotecas mais utilizadas para fazer coisas 3D, renderizar coisas na tela no HTML, utilizando JavaScript. Então aqui a gente pode ver várias coisas que estão dentro do próprio site da biblioteca para mostrar qual o poder que essa biblioteca tem para te dar, né? Então aqui vão ser vários joguinhos, vamos clicar nesse. Então dá para mover a câmera, tem personagem, o chão, as animações, a letra aqui solta. Dá para jogar em 2D? Tudo isso aqui hoje é possível com essa biblioteca e várias outras coisas dessas tecnologias que eu falei. Lá no início eu falei sobre como as ferramentas que a gente tem disponível, o que a gente tem disponível também para jogar. De um lado, o que as pessoas que criam jogos têm disponível como ferramenta para criar, e do outro lado, o que as pessoas que vão jogar os jogos têm de acessível na mão delas para poder usufruir. Podem mudar o que vai acontecendo. A gente viveu alguns bons anos de ouro aí das engines para construir jogos, principalmente aí a Unity, a Unreal, o Do, Henpai e assim por diante. Cada uma com as suas coisas, particularidades, dá pra dizer assim. Seus pontos fortes, pontos fracos. Eu já tentei fazer joguinhos nelas. Eu sei que eu tenho que me esforçar bem mais pra aprender elas, mas a curva inicial de aprendizado é muito alta. Então se demora muitas horas pra tu conseguir fazer uma coisa simples de botar um personagem com uma árvore. Fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Demora muito tempo pra entender como é que tu bota esse objeto, como é que esse objeto pode interagir com ele, como é que ele fica na mesma altura do chão, como é que ele tem sombra, como é que tu consegue pegar uma coisa na mão, como eu peguei aqui o machado aquela hora. Vários detalhezinhos que, óbvio, depois que se aprende, começa a ficar mais fácil de fazer. Mas a barreira de entrada ainda é um pouco maior. E também tem o ponto de que, depois que esse jogo tá pronto, tá, nós temos muitos jogos indies que são mais leves, são mais acessíveis, mas, poxa, ele levou um tempo considerável para ser feito, precisa se cobrar, às vezes, um pouco mais por ele, às vezes precisa de muita gente para fazer algum jogo, dependendo do nível dele, né? E nem sempre ele vai rodar em todo lugar. Mesmo se ele seja simples, ele pode ter muitos objetos na tela, enfim, assim por diante. Quando a gente fala de jogos web, talvez eu esteja enviesando bastante, porque eu não tenho grandes experiências com HTML, JavaScript, CSS, mas ainda é maior do que a que eu tenho com as engines. Eu acho mais acessível, eu acho mais fácil de enxergar o código acontecendo ali. Eu sei que eu estou chamando essa função, que essa função faz essas coisas. Eu sei que eu estou clicando e interagindo com isso que está dentro de uma classe, eu sei que essa classe sempre vai se comportar desse jeito, e assim por diante. Então, para mim parece mais acessível de criar coisas simples, que foi o que deu aquele boom, não só de criatividade, mas de opções para as pessoas poderem jogar na época dos jogos Flash no computador. Me passa uma sensação de uma nova era disso, sabe? De onde tem ainda mais pessoas fazendo um jogo sozinha ou com 2, 3 amigos, que dá para rapidamente ser lançado, que é simples, mas é divertido, pode dar espaço para abrir essa criatividade, que às vezes num projeto maior, tem investimento ou que tem muitas pessoas precisando pagar as contas com aquele jogo, não tem muito espaço, porque precisa ter a certeza de que aquele jogo vai vender, que aquele jogo vai vingar de uma forma que traz retorno. E os jogos webs trazem essa leveza, pelo menos na minha visão. E por isso eu fico muito entusiasmado de ver a gente conseguindo testar um pouco os limites do que essas tecnologias, que hoje são mais acessíveis na web, podem nos entregar. E eu acho que esse jogo, o Messenger, é um case de sucesso, digamos assim, que pode nos mostrar o poder dessas tecnologias. E eles acabam virando referência para outras pessoas, vendo o que dá para fazer, o que é mais acessível e tudo mais. Então, eles abrem caminho. É como, por exemplo, a gente vê como nas gerações passadas,
Us, The Witcher ou os GTAs, eles foram jogos base para entender qual que era o poder de algum console. Ou nessa nova agora, por exemplo, o Cyberpunk é muito utilizado como benchmark das placas de vídeo ou dos novos consoles para mostrar o poder que as gerações são capazes. Isso faz com que abra caminho para que outros estúdios ou outras pessoas percebam, nossa, agora dá para fazer isso, agora dá para utilizar esse tipo de iluminação, esse tipo de renderização, dá para colocar mais NPCs dentro de um ambiente, porque tem formas mais criativas de fazer isso ser mais fácil de acontecer. Então, é por aí. Esse jogo talvez não joguei ainda, mas dá a impressão de que pode ser um desses benchmarks para quem for criar jogos dentro da web mesmo. Me empolga. Eu acabei de perceber, depois de muito ver, que ele forma a palavra Messenger. Pô, tem um M, tem um E, tem um S, tem um S, tem um E. Só que tu vai mexendo e as letras vão mudando de local. Então não deu pra perceber que, por exemplo, isso aqui era um R, só que tava virado. Enfim, outra coisa legal de falar. Eu mostrei pra vocês de jogo onde eu tava formando com a própria biblioteca do 3JS a árvore. Então todo o jogo eu quero fazer com formas geométricas que eu vou estilizando. Mas a gente pode importar coisas. Pode importar animações, modelos 2D ou 3D ali para dentro, geralmente chamado sprites. E vou mostrar um outro projeto aqui, só para a gente ter esse vislumbre. Seguinte, eu fiz esse projetinho aqui simples, só para poder ver os assets que eu tinha disponíveis em 3D para usar nos jogos. Então ele está juntando aqui, por exemplo, as texturas, tá montando em cima dos personagens, dá para girar aqui e tudo mais. Olha que bonitinho. E isso aqui também está usando aquela biblioteca do 3JS, mas agora ela não está gerando com geometria esses personagens. Eles já são assets prontos e eu só importo aqui para dentro. E por que eu estou mostrando isso? Porque isso vai nos ajudar a ver no código como é que acontece para importar essas coisas. Aqui, por exemplo, a gente está pegando a ID do elemento e está colocando, por exemplo, as texturas ou de qual que é o pack daquele elemento. Então tem todos os arquivos aqui dentro da pasta, dentro do projeto, e aí eu só carrego eles com o ID que é daquele elemento específico. Então ela já está pronta, você só carrega e pluga ela dentro do modelo. Então, outra forma aí de fazer. E tudo isso de novo, disponível depois que passaram os anos 2010 ali para todo mundo utilizar, e liberou uma outra forma de fazer jogos e a gente conseguir ter isso disponível. Agora vamos jogar, sem mais delongas. Então, começamos os jogos, parece que eu peguei no sono. É melhor eu começar as entregas de hoje. Vamos no entregador? Eu tenho 5 na lista e eu tô torcendo para que elas sejam fáceis de encontrar. E eu devo ir. Outra coisa aqui é esses contornos aqui. Dá pra fazer também chapando uma textura 2D em cima de uma coisa 3D, ou pintando até em cima, mas me parece que a gente vai mover e vai continuar sempre aparecendo uma bordinha na volta. Isso aqui é matemática, onde dá pra botar um contornozinho em volta do personagem, independente de que local que ele tá, vai acontecendo isso. As sombras é a mesma coisa, dá pra ser dinâmica, que nem foi na sombra ali do machado da árvore que eu mostrei antes, mas também dá pra ser pintado no próprio boneco. Aí depende só da criatividade, mas do gosto pessoal de quem for fazer. Vamos fazer a entrega. Suave essa câmera, hein? Super legal. Tem musiquinha? Não tá saindo som, por algum motivo. Que a gente pula, tem uma outra pessoa fazendo a entrega ali pelo visto. E aí, meu chapa? Vamos conversar? Capitão Steve, ele estava tentando encontrar ostras mais cedo e achou essas caixas antigas erradas na areia. Difícil traduzir simultaneamente. Eu entendi o que está escrito em inglês, mas na hora de passar para o português, a cabeça trava. Uma delas tem uma carta dentro. Tá um pouco molhada, mas eu posso ver que o nome tá no topo lá. Muito louco, né? Eu conheço um cara chamado Dave. Você acha que poderia ser o mesmo Dave dessa carta? Ele provavelmente tá no Smelly Falls, Cataratas. Smelly é não tão cheirosas. Você quer levar até ele? Sim. Bom, vamos lá. Tem aqui minhas. Tem que achar tudo isso aqui, pelo visto, e depois eu tenho que entregar. Que foi, moça? Oxi, falando bobagem pra mim? Você é entregadora também. Tem tudo isso de entregador? Pelo visto, ninguém se gosta, hein? Tá bom. Ninguém te perguntou, moça. Ah, aqui tem alguém pra conversar. As plantinhas, que bonitinho. Ainda bem que você está aqui. Eu mandei uma carta pro meu chefe mais cedo, mas eu preciso pegar antes que ele veja. Ih, rapaz, o que que tu escreveu? Ele vive nessa casa na colina. Você acha que ele já deu? Ai, como é que eu acho? Tem um mapa, será? Que eu posso falar coisas pros outros? Que eu troco de roupa? Muito bom. Tá, fonezinho. Daqui. Tênis. Trocar de novo a camiseta. Tá bom. Ah, roda liso, hein? Muito bom. O que que temos aqui? Forma criativa não só de mostrar o jogo, descendo assim como se fosse um grande globo, mas também ajuda a renderizar, né? Porque aí tu não tá vendo o horizonte, é mais fácil de dar tempo de carregar enquanto tá andando. Oh, o Miyazaki, o chefe do cara já leu, hein? Mas ele gostou. Ah, vamos devolver pro nosso colega lá. Tava preocupado.
E senhor trabalhador? Ele nem entendeu, né? Tá sendo promovido. É assim que se sobe na carreira corporativa, senhoras e senhores. Eu esqueci quem que o cara falou que era o Dave. A gente vai ter que adivinhar quem é. Aqui é ele? Pelo visto não. E a filha dele sumiu. Como tem NPC, né? Bastante gente pra andar por tudo. O que tem aqui? Não podemos ir pra cá. Ó, o meu concorrente aí. Esse aqui tá na vibe. O que que temos por aqui? Uma senhorinha. Você poderia levar essa oferenda para o Templo da Montanha para mim? Mas é claro, pagando bem. Ela não conseguiu, né? Também nessa idade. Olha a arte bonitinha nesse jogo, hein? Quero descobrir como é que eu subo no templo. Onde é que tá esse tal de templo? Ah, eu já vim. Talvez aqui. Voltei para a rua principal. Será que tinha coisa para trás? Onde eu tava? Olha a praia. Água batendo. Vamos ver se eu tá precisando de um bronze. Tá, não dá pra vir aqui. Como é que eu chego no templo? Agora eu queria ver o que ele tá ouvindo. Por algum motivo eu não consigo. Dá pra vir pra cá? Aqui tem cara de que é lugar de oferenda. Será que é? Não. As pedrinhas. Olha, gostou. Feito! Pegamos a oferenda. E ficamos a contemplar a vista. Olha aí que beleza. E foi isso, moçada. Esse é o joguinho web chamado Messenger. Jogue também, vou deixar o link em algum lugar. Joguem outros joguinhos web. Se conhecerem algum outro que é legal, coloca nos comentários aqui pra todo mundo saber também. E é isso, tô empolgado com jogos na web voltando. Acho que a gente já tem ferramentas muito legais pra fazer jogos massa como esse aqui. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aqui dá pra ver as arvorezinhas se mexendo, a sombra, o vapor, tudo acontecendo. As ferramentas a gente tem. Agora, o que que a gente consegue fazer com isso? Vamos ver mais vídeos, só acessar o canal aí. Tem outros vários jogando joguinhos. E até a próxima. Falou!